E aí, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula. E o mundo gira é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Nessa aula, nós ainda vamos continuar estudando a estrutura e a dinâmica da Terra, porque é um assunto muito longo, né, com muito conteúdo. Então, a primeira questão, nós iremos trabalhar sobre as rochas sedimentares. Eu botei assinale o que for correto, mas é verdadeiro ou falso, certo? As rochas sedimentares, eu tenho certeza que você já sabe o que são. São aquelas rochas que são formadas por sedimentos que são transportados de várias partes do relevo e de rochas. Elas vão se amontoando na parte mais baixa e vão formando, em virtude da pressão, né, por camadas, e o peso vai transformando ela em rochas, certo? E tem todas as suas características. Então, número um, são formadas por material proveniente de outras rochas por acúmulo e compactação. Essa informação está correta. Áreas lacustres são propícias à formação das rochas sedimentares. Aí você tem que saber o que são áreas lacustres, né? São aquelas áreas que características, né, que se apresentam relativamente através de águas tranquilas. Né? Um grande exemplo são os lagos, né, que se localizam grande parte no interior do continente. Então a gente pode ver aqui, é, bem ao redor, que os detritos vão entrando no lago e vão se direcionando ao fundo, certo? E essa parte marrom são as rochas, cada vez mais ela vai se compactando. Então, a informação de áreas lacustres, que são áreas com águas relativamente tranquilas, né? Principalmente água doce, né? Os lagos, está correta. Arenito furnas é um tipo de rocha sedimentar presente na região dos Campos Gerais, no Paraná, onde se formaram dolinas por erosão subterrânea. E aí, o que são dolinas? Um grande exemplo está aqui na foto, né? À direita, dolina. Você veja aqui, olha só as camadas de rochas sedimentares. Um tipo de rocha, um outro tipo de rocha. Elas vão fazendo essas camadas, mas são rochas extremamente que sofrem ação de temperismo, né, muito facilmente. Então, dependendo da ação que é relacionada a elas, né, principalmente a ação antrópica, né, elas têm um desgaste e pode formar esse tipo de erosão que são chamados de dolinas. Então, está correto. Rios e geleira podem transportar sedimentos que auxiliam na formação desse tipo de rocha. Então, os rios sempre levam os sedimentos, né, e depositam em algum lugar, e as geleiras também, né, têm essa capacidade. Então, essa informação também está correta, certo? Então, interessante essa questão aí, hein? Primeira questão. Vamos para a segunda. A subsidência é um processo de rebaixamento do terreno que ocorre de forma lenta, em que a ação antrópica pode ser uma das suas causas. Caracteriza um exemplo de interferência da ação antrópica no processo de subsidência. Né? Então tem que ter ação antrópica, ação do homem. O que é essa ação? Certo? Então nós vemos aqui, né, uma atividade urbana, o pessoal interferindo no solo, né, buscando alguma coisa e cada vez mais profundo. Isso faz uma transformação no solo, deixa ele mais frágil e né, acontece vários deslizamentos, né, o solo fica mais frágil, certo? Então, olhando aqui os desmoronamentos internos de rochas, não é interno, a gente vê que é externo, certo? E não tem rocha, né? A rocha ela se transforma, ela diminui a sua resistência,
certo? Os movimentos orogenéticos, movimentos das placas, não é o movimento das placas, isso é uma coisa natural. Tá? O desmatamento de matas ciliares, como a gente pode ver aqui no desenho, não tem a questão de matas ciliares, certo? Numa área extremamente urbana. Os movimentos de massa, também não. E a superexploração de aquíferos, né? Pode ser, porque cada vez mais o pessoal vai mais profundo, né? Os aquíferos que ficam no subsolo e vão alterando, né? Cada vez mais, né? Vão trazendo a água para a superfície e vai alterando a estrutura da rocha. Então, como é ação antrópica, a letra é a correta, né, para esse processo que a gente viu aí, a subsidência. Interessante, hein? E vamos para a terceira questão. Os solos zonais são aqueles bem desenvolvidos, com horizontes A, B e C, bem diferenciados. Eles se desenvolvem mais frequentemente em declives suaves, com boa drenagem e sobre o material de origem exposto por tempo suficiente longo para a ação do intemperismo. Um exemplo de solo com as características apresentadas no excerto então, vocês estão lembrados, né? Tem a rocha, sofre o intemperismo, principalmente da chuva, tem a fragmentação, vem a matéria orgânica cada vez vai fragmentando ainda mais, tornando ali o horizonte A, certo? E depois, no final, nós temos o horizonte A com a vegetação, né, com a matéria orgânica, o horizonte B com o processo de fragmentação e o horizonte C ainda no processo, né, o leito rochoso ainda não sofre, mas isso tem características principais de solo que a gente utiliza até para a agricultura. Então, baseado aí, então tem a letra A, B, C, D e E, tá? Os conceitos que estão nessas questões estão certas, né? Quando eu falo lá, letra A, o hidromórfico, o solo hidromórfico localizado em áreas alagadas, pântanos, mangues. A gente vê esse tipo de fragmentação do solo? Não, a gente não vê. O salino, que é localizado em locais áridos e semiáridos, né, tipo lá o solo do sertão, né, não sofre esse tipo de transformação. O litossolo, que é localizado em áreas de clima frio e seco, né, principalmente aquelas áreas que ficam no alto da montanha, né, e o latossolo, esse sim, localizado em locais de clima quente e úmido, que tem muita chuva, certo? Que favorece a evolução da matéria orgânica. Tá? Então, a letra D é a correta. O calcimorfo, né, que é localizado em locais ricos em calcário, o calcário é uma rocha com uma dureza muito grande, ela sofre muito pouco intemperismo, né? Então é difícil atingir e também em virtude do seu componente químico, ela não vem se transforma, não vem assim, não se transforma pela matéria orgânica, certo? Então é a letra D de dado essa questão. Também muito interessante, muito legal. Tá? E aí a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo.